Ainda acordado? Ótimo. Venha, se acomode perto do fogo que eu tenho uma história para te contar. Hoje, a história de Takumi. Um daqueles que achava que sabia de tudo, gênio da sobrevivência, até o apocalipse chegar metendo a mão na cara dele sem dó. Takumi acordou assustado. O som áspero de algo podre arranhando a lataria do SUV fazia o peito dele martelar ainda mais rápido. Por um instante, não sabia se estava sonhando ou vivendo o pesadelo de sempre. Lá fora, a madrugada era uma selva silenciosa. O SUV blindado era a única coisa que separava a Takumi da fome insaciável dos zumbis que rodeavam o carro como hienas famintas do outro lado da jaula. Ele estava sozinho, encurralado, sem nenhuma esperança de resgate. O mundo, aquele mundo velho, cheio de regras e promessas ocas, tinha acabado faz tempo. Agora o que restava era apenas sobreviver, mesmo que isso significasse acordar cada dia com o som de monstros querendo arrombar a sua porta. O SUV blindado, uma grande Cherokee híbrida, equipada com motores elétricos e a combustão, placas solares no teto, não era apenas um carro. Era uma tumba sobre rodas, sua fortaleza temporária, um casulo metálico e acolchoado que o separava do pesadelo. Um pesadelo que ele teimosamente ainda chamava de realidade. Mas nos últimos dias, o céu permanecera nublado. Uma camada espessa e implacável de nuvens. Nenhum raio de sol havia tocado o metal escuro do veículo. Os sistemas elétricos estavam mortos, completamente mortos. E o tanque de combustível, que já estava no fim, agora secava, gota a gota. Takumi se mantinha vivo por puro instinto. Cada movimento um cálculo minucioso. Ele organizava seus suprimentos em silêncio, mastigava devagar para enganar a fome e, à noite, escutava o mundo do lado de fora com a respiração suspensa. Cada ruído, 3 dias, esse era o tempo que ele passara ali, imobilizado, inerte, observando os monstros rondarem como fantasmas errantes. Às vezes se afastavam, mas nunca por muito tempo. A simples ideia de sair era uma armadilha mortal. Ainda assim, ficar significava morrer de fome, um fim mais lento, mas dolorosamente garantido. Durante as longas noites, Takumi rabiscava pequenas anotações em um caderno velho. Planejava rotas, marcava quantidades de comida, anotava qualquer detalhe útil. Era sua forma de manter a sanidade, de acreditar que ainda estava no controle de algo. Mas cada maldito plano dependia de uma variável fora de seu alcance: combustível. E era dentro desse mesmo caderno que ele às vezes rabiscava lembranças. Uma em especial se repetia, clara como um pesadelo bom. Ele e o pai juntos na garagem da casa, adaptando o SUV. Um projeto que começou como hobby e virou obsessão. Takumi tinha um hiperfoco em sobrevivencialismo desde os 13 anos, e o pai, ex-militar reformado, via isso como uma oportunidade de se conectar com aquele filho tão peculiar. Aos fins de semana, desmontavam e montavam peças, testavam filtros de água, escondiam compartimentos no porta-malas, acoplavam placas solares. Cada detalhe era uma lição.
Se o mundo acabar, filho, dizia o pai, rindo enquanto soldava uma barra de aço no para-choque, a gente vai estar preparado. Na época, Takumi revirava os olhos. Achava aquilo tudo um exagero. Um jogo de faz de conta entre pai e filho. Mas agora, sentado dentro daquele abrigo sobre rodas, cercado por zumbis, ele sabia. Aquilo havia salvado sua vida. Fechou os olhos por um instante. Tentou resgatar o cheiro acre de óleo, o chiado do rádio antigo na bancada, a voz do pai explicando com uma paciência estranha como usar o purificador de ar em caso de ataque químico. Ele havia absorvido tudo, cada detalhe. Não por medo, mas porque era o único momento em que se sentia verdadeiramente conectado e útil, onde seus interesses eram validados. É assim, meu caro. A memória. O último luxo antes que a realidade decida arrancar o que restou da sua alma. Um lembrete de quem éramos antes que o mundo decidisse nos testar e nos humilhasse de joelhos. Na madrugada do quarto dia, o silêncio tomou conta. Takumi acordou com um silêncio que pesava como uma lápide. Não havia mais o arranhar frenético nas portas, nem os gemidos guturais. Nada. Apenas o silêncio. O silêncio era uma promessa de terror, uma promessa distorcida. A ausência de ruído era mais aterradora do que a cacofonia incessante da horda. Takumi permaneceu imóvel por longos minutos, o ouvido colado na porta. O sopro da sua própria respiração era ensurdecedor. Nada, nem passos, nem arranhões. Apenas o lamento distante do vento soprando entre os carros retorcidos. Uma paranoia cruel corroía. O silêncio era um convite traiçoeiro ou a perfeita armadilha com a horda espreitando invisível na névoa esperando por um movimento, um som, a simples respiração que denunciaria sua presença? O tempo não ajudava. Um nevoeiro denso se espalhava como uma névoa de cemitério, abafando sons, distorcendo formas, tornando tudo mais incerto. Cada sombra podia esconder um predador, cada silêncio uma emboscada. Ele olhou para o teto do SUV. As placas solares, inúteis sob o manto espesso de nuvens, sem energia, sem mobilidade, sem saída. A garganta de Takumi implorava por água. Quase 12 horas desde o último gole. E ele sabia. Não seriam os monstros. Seria a sede o que mataria. Com o coração martelando no peito, cada batida um aviso, ele deslizou até a janela lateral, abrindo um filete minúsculo na cortina improvisada. A neblina do amanhecer encobria a rodovia como uma cortina de morte. Nada se movia. Nenhuma silhueta, nenhuma sombra cambaleante. O vazio absoluto parecia um convite, ou uma armadilha. Ele esperou, observou, por longos minutos. Seus olhos varriam o cenário como faróis desesperados. Um galpão destruído à esquerda, um ônibus queimado à frente, ossadas espalhadas pelo acostamento. O silêncio parecia zombar dele. Ainda assim, algo dentro dele dizia: agora ou nunca. Takumi prendeu a respiração. Contou até 100. Um silêncio mortal. Pegou sua mochila, agarrou a mangueira e o galão vazio. Seus dedos, gelados, tremiam incontrolavelmente. Abriu a porta do SUV com a delicadeza de quem toca a própria ferida e saiu. O frio cortava sua pele como lâminas, e cada passo fazia o asfalto ranger sob seus pés. Um som estridente. Cada passo uma afronta ao destino. A tensão um nó nos seus músculos. O tempo uma eternidade. Um segundo se arrastava. Os olhos varriam o entorno buscando qualquer movimento, até os corvos, em silêncio absoluto. Ele escolheu o carro mais próximo. O vidro estourado e as portas semiabertas como a boca de um cadáver. Encaixou a mangueira no bocal do tanque, pressionou com força e começou a sugar o combustível.
O gosto amargo invadiu sua boca antes que o líquido descesse pelo tubo até o galão. Estava funcionando. Era uma chance, mas sentia a nuca formigar, como se algo o observasse, como se a morte estivesse prestes a soprar em seu pescoço. O galão estava quase cheio, mais alguns segundos, mais um pouco, e ele poderia voltar. Foi quando o ouviu. Um ruído baixo, úmido, como carne sendo arrastada no asfalto. Um gemido grave, lento, que se espalhava pela neblina como um trovão abafado. Takumi virou-se devagar e viu-la aberração. Um zumbi enorme, pouco mais de 2 metros de altura, arrastava-se na sua direção. Faltava um pedaço do crânio, deixando à mostra parte da massa encefálica. Seu olho direito estava pendurado como uma bolha tremulante. A mandíbula rangia como uma gaveta enferrujada. E mesmo assim, ele via e avançava. Takumi congelou. Seus músculos recusavam-se a reagir. O galão escorregou ligeiramente em sua mão, mas ele o firmou com força. Deu um passo para trás. 2. O zumbi rosnou e o som pareceu mais próximo do que deveria. Um passo em falso e tudo estaria perdido. Num lampejo de desespero, empurrou o monstro com toda a força que tinha, o suficiente para fazê-lo tropeçar sobre os destroços. O corpo da criatura caiu com um baque surdo. Mas ela não gritou. Ela apenas se ergueu de novo, como se a dor não existisse. Takumi correu com um galão no braço, tropeçando, escorregando, o coração disparado. O sangue pulsava nas têmporas, um ritmo frenético de fuga. Subiu no SUV e trancou a porta segundos antes de ver a cabeça do zumbi gigante se chocar violentamente contra o vidro. O impacto foi brutal. Pedaços de tecido e fragmentos do crânio danificado se espalharam pela janela externa. Um filete escuro de fluido viscoso escorreu pelo vidro blindado. Dentro, Takumi estava ofegante, suado, em pânico, mas vivo, ainda vivo. Ah, a doce ironia da sobrevivência. Você acaba de escapar da morte certa e a próxima grande preocupação é se vai ter papel higiênico. Porque a vida, meus caros, ou o que restou desse circo de aberrações, tem um senso de humor peculiar. Nunca te dá 1 minuto de paz ou um banho decente. A travessia. Antes mesmo de pensar em ligar o motor, Takumi teve que encarar o que mais temia: sair novamente do SUV. O zumbi enorme ainda estava por perto. Depois de bater violentamente a cabeça contra o vidro blindado, a criatura havia recuado, desorientada, e agora se arrastava, lenta e grotescamente ao redor do veículo, gemendo baixo. Era como se estivesse tentando entender o que o impedia de alcançar a sua presa. Takumi esperou. O galão de combustível estava no chão, dentro do SUV. Bastava abrir a portinhola do tanque e despejá-lo. Um gesto simples, sim, mas em um mundo tomado pela morte, exigia a coragem bruta de um soldado em campo minado. Takumi sabia que o zumbi ainda representava perigo. Podia estar ferido, desorientado, mas não morto. Não enquanto se movesse. Não, enquanto emitisse aqueles sons arrastados. Minutos se arrastaram, tensos, até que o monstro cambaleasse para longe o suficiente. Takumi não sabia se ele havia perdido o interesse ou apenas se afastava momentaneamente. Mas não havia tempo para dúvidas. Aproveitou a chance. Com a respiração suspensa, abriu a porta traseira com um estalo seco. Agachou-se imediatamente e deslizou para fora do carro. Cada passo era calculado, quase coreografado. Caminhou agachado até a lateral do SUV e retirou a tampa do tanque. Com mãos trêmulas, mas firmes, começou a despejar o combustível.
O líquido escorria fazendo um ruído alto demais. O som parecia ecoar no silêncio da manhã. Takumi olhava para os lados a cada segundo. O zumbi gigante, agora de costas para ele, ainda estava perigosamente perto. Qualquer movimento em falso, qualquer ruído, poderia atrair sua atenção. Finalmente, o galão esvaziou. Ele o largou no chão e se jogou de volta para dentro do SUV, fechando a porta em um silêncio quase ensurdecedor. Quase desmaiou de alívio. Só então, com o tanque parcialmente abastecido e o monstro afastando-se lentamente na névoa, Takumi permitiu-se respirar fundo. Antes de girar na chave, ele encostou a testa no volante por alguns segundos. Fechou os olhos e, como um eco da memória, ouviu a voz do pai. Este carro é especial, Takumi. Não é só um veículo. É um abrigo, uma extensão de quem somos. Se algum dia o mundo enlouquecer de vez, ele vai te manter vivo. Lembrou-se com nitidez do pai encostado na lateral do SUV, as mãos sujas de graxa, explicando cada detalhe. Os reforços de blindagem, os filtros de ar adaptados, os compartimentos escondidos. Cada palavra, uma gravação na memória. Aquilo não era mais sobrevivencialismo, era a lição brutal de um pai. Um legado cravado na carne e na alma. A única promessa era sobreviver. O único triunfo, não ser devorado. Takumi respirou fundo. O eco da voz paterna era um sopro de coragem. Ele segurou firme a chave. Era a hora. O motor finalmente roncou. Um ruído áspero, sim, mas funcional. Um som bruto que lembrava que a vida ainda pulsava ali. Takumi segurava o volante com força, os nós dos dedos esbranquecidos de tensão. O combustível no tanque daria talvez para uns 40 quilômetros. Uma distância pífia. Não o suficiente para sair da zona de perigo, mas era tudo o que ele tinha. A única chance. Do lado de fora, a neblina começava a dissipar, revelando um cenário desolador de ferro retorcido, asfalto destruído, sangue seco e um silêncio que, ele sabia, escondia horrores. Ele engatou a marcha com o mínimo de ruído possível, evitando chamar a atenção. O SUV começou a deslizar pela estrada esburacada, desviando de carcaças de carros e corpos em decomposição. Takumi mantinha os olhos fixos na frente, mas cada ruído, cada sussurro do mundo morto ao seu redor era absorvido por seus sentidos. Seus ouvidos estavam treinados, alertas, e seu instinto dizia que aquilo era apenas o começo. A poucos quilômetros dali, ele sabia da existência de um túnel que cruzava sobre uma antiga ferrovia. Um túnel escuro. Um túnel perigoso, e ainda assim, sua única saída aparente. Seu pai dissera uma vez: se algum dia precisar sair sem ser visto, aquele túnel é uma rota cega. Perigosa, mas útil. Era para lá que Takumi se dirigia agora. Não era só a falta de combustível que o roía. Era o desconhecido que o atormentava. O silêncio profundo daquela manhã o incomodava mais do que qualquer grito de horda. Enquanto dirigia, flashes de memória irrompiam em sua mente. O sorriso da mãe, o último jantar em casa, o pânico no dia em que ele fugiu da escola, quando os primeiros relatos de ataques explodiram nas redes. A sensação era de um pesadelo vívido que nunca termina. Só que não era um pesadelo. Era real. Era o novo normal. E a estrada era seu único caminho. Takumi avistou o túnel à distância.
A entrada de concreto era uma boca escancarada, um portal para o desconhecido, pronta para devorar qualquer um que ousasse atravessá-la. Cercado por mato alto e estruturas enferrujadas, o local exalava abandono e perigo. Não havia sinais de veículos, nem de movimentação. Nenhum som que indicasse vida. Apenas o sussurro fantasmagórico do vento atravessando as frestas da mata e o leve gemido das folhas roçando os escombros. Ele parou o SUV a alguns metros da entrada e desligou o motor. Precisava estudar o ambiente antes de seguir. O túnel era uma escuridão impenetrável. Takumi pegou sua lanterna de emergência e engatou a marcha lenta. Com o mínimo de luz possível, avançou, cruzando o limiar entre o mundo devastado lá fora e o abismo de trevas lá dentro. O barulho dos pneus sobre os trilhos enferrujados soava como uma marcha fúnebre amplificada. Dentro do túnel, o eco devolvia cada som com um atraso fantasmagórico quase sádico. Takumi sentia os pelos do braço arrepiarem-se. O ar ali dentro era pesado, sufocante. A umidade do túnel se condensava, pingando sobre o capô com um som oco e perturbador. O ar era denso, abafado, e cada pingo parecia uma batida do túnel, como se a própria estrutura respirasse pesadamente ao redor deles. Lembranças involuntárias voltaram. Ele se viu criança atravessando aquele túnel com o pai num dia de trilha, ouvindo histórias de esconderijos secretos e rotas de fuga. Agora, o mesmo túnel era uma passagem literal entre a vida e a morte. Meio caminho, algo estalou à direita. Takumi pisou no freio. O carro parou imediatamente. Desligou o motor. Silêncio. Um silêncio denso. Depois, um arrastar longo, lento, úmido. O som inconfundível de algo, ou alguém, se movendo entre os escombros escuros. A lanterna tremia incontrolavelmente em sua mão. Ele a apontou para o canto mais escuro. Nada. Mas o som persistia, crescia, lento, implacável. Com a respiração presa na garganta, engatou a ré por puro instinto, mas parou. Não, voltar não era uma opção. Se estivesse sendo observado, se algo o perseguisse, a saída mais próxima era do outro lado. Teria que seguir em frente. Não importava o que o esperava. Pisou no acelerador. O SUV avançou em marcha baixa, lento, arrastando-se e rangendo em cada oscilação da pista estreita e úmida. O túnel parecia se estreitar, as paredes de concreto se fechando, engolindo-o. E então ele viu. A luz fraca no final. Uma promessa de liberdade. O alívio se misturou com o medo. Estava quase lá. Foi quando ela surgiu. No teto. Não um zumbi comum. Era algo diferente. Mais rápido. Uma silhueta negra, como uma sombra viva, desceu das vigas com um som seco, como um corpo se soltando de uma corda. Takumi virou o volante bruscamente, desviando no último segundo. O SUV bateu contra a lateral de concreto, arrancando faíscas. Um baque pesado reverberou pelo metal, a criatura se chocando contra o teto e escorregando. O impacto foi violento, mas o carro seguiu. A coisa, o que quer que fosse, ficou para trás, mas o terror deixou Takumi em estado de choque. Aquilo não se movia como os zumbis lentos e errantes que ele conhecia. Era ágil, calculava, caçava. Um novo predador? A luz do dia surgiu ofuscante à frente. Ele não diminuiu a velocidade.
Saiu do túnel e acelerou até a próxima curva, só então parando o SUV em meio a um descampado silencioso. Ofegante, o corpo tremendo, Takumi desligou o motor e encostou a cabeça no encosto do banco. Precisava de um momento. Seu corpo tremia incontrolavelmente. A adrenalina ainda pulsava como veneno em suas veias. Mas não foi o que ele viu que o paralisou. Foi o que ouviu. De dentro do túnel, 3 batidas ritmadas, fortes, ecoaram contra o asfalto. 3 golpes secos, intencionais. Uma mensagem? O som de algo que, por alguma razão perversa, os havia deixado ir. Com os olhos fixos no retrovisor, observando a boca escura do túnel, Takumi sussurrou, a voz embargada. Aquilo não era um zumbi. E o mundo, mais uma vez, se tornava um lugar ainda mais desconhecido e mortal. E assim, meus caros, a vida te prega peças. Justo quando você pensa que entendeu a dinâmica do apocalipse, eles decidem que é hora de uma atualização. Criaturas novas, mais espertas, mais eficientes. Takumi avançava com cautela pelas ruas desertas. Antes de prosseguir a pé, escondeu o SUV em uma viela estreita entre 2 edifícios abandonados. Cobriu o veículo com uma lona suja e desligou todos os sistemas. Não podia arriscar chamar a atenção. A cidade podia parecer morta, mas ele sentia. Algo ali observava. Movia-se sorrateiramente, guiado pela claridade acinzentada do céu. Estava perto da praça central, onde acreditava que poderia haver um abrigo subterrâneo. O pai sempre mencionava aquele lugar como um ponto estratégico, mas nada ali parecia seguro. Ao dobrar uma esquina, viu marcas recentes no chão, pegadas humanas misturadas com trilhas de arrasto. Alguém ou algo havia passado por ali recentemente. O coração acelerou. A esperança e o medo se entrelaçavam. Decidiu seguir as marcas. Era a única pista. As marcas o levaram a um supermercado parcialmente destruído. As portas de vidro haviam sido arrancadas e o interior era um abismo de sombras. Takumi ajustou a lanterna e avançou. Cada passo sobre os cacos de vidro estilhaçados soava como um grito no silêncio. Precisava encontrar algo, qualquer coisa. Comida, água, um sinal de que não estava sozinho. Atrás de uma das prateleiras tombadas, encontrou uma mochila infantil com restos de comida enlatada. Perto dela, uma folha de caderno com rabiscos trêmulos e desesperados. Estamos no porão do banco velho. Tragam ajuda. Um frio gelado percorreu a espinha de Takumi. O banco velho ficava a poucas quadras. Se aquilo fosse verdade, alguém ainda estava vivo. Ou havia restado. Há pouco tempo. Seguindo com passos cuidadosos, atravessou uma rua estreita até ver o edifício. Era uma construção de pedra antiga, com colunas craqueladas e janelas escuras. A porta principal estava entreaberta, um convite silencioso para a escuridão. Ele entrou. O interior cheirava a mofo e ferrugem. O piso rangia a cada movimento. No canto do hall, encontrou a escadaria que descia para o porão. Estava escuro como o breu. Desceu degrau por degrau, guiado apenas pelo feixe trêmulo da lanterna. No fundo ouviu vozes, fracas, quase um sussurro. Ele parou.
Olá, chamou em voz baixa. Silêncio. Depois, o som metálico de algo sendo arrastado. Um portão, talvez, ou uma corrente. Mais um passo e a lanterna iluminou rostos. 3 pessoas. Uma mulher idosa, um homem ferido e uma menina de cerca de 7 anos. Estavam pálidos, assustados, mas vivos. Não estava sozinho. Eles trocaram palavras rápidas, a urgência evidente em cada frase. Estavam ali há dias, se escondendo de criaturas que patrulhavam a cidade durante a noite. Criaturas que não eram apenas zumbis. Eram mais rápidos, mais inteligentes, caçadores implacáveis. Eles vinham em silêncio, passos quase inaudíveis. Ouviam até o sussurro da respiração e não atacavam de imediato. Eles observavam. Estavam sempre observando. A notícia caiu sobre Takumi como um golpe. Aquilo que encontrara no túnel não era um acaso isolado. Era parte de algo maior, mais organizado, um novo estágio do pesadelo, uma nova e aterrorizante ameaça. O assobio curto, um som seco e gutural como o do túnel, ressoou em sua mente, confirmando seus piores temores. Do lado de fora, o céu começava a escurecer em tons de cinza e roxo. A mulher o puxou pelo braço, a voz tensa. Eles caçam no escuro. Temos que fechar a entrada agora! Ele ajudou a trancar a porta do porão com uma barra de ferro e uma mesa caída. A tensão crescia a cada minuto. Do lado de fora, ruídos se aproximavam. Passos leves. Um assobio curto, repetido. A menina tapou os ouvidos. Takumi apontou a lanterna para a escada. Nada. Silêncio. Então a porta tremeu com um baco surdo. Outra vez. E mais uma! Os olhos de Takumi encontraram os da mulher. Ela não dizia nada, mas seu rosto trazia a certeza. Eles sabiam que estavam ali. Eles apagaram a lanterna. O porão mergulhou em escuridão total. A menina começou a chorar baixinho e a mulher a envolveu em um abraço apertado. O homem ferido sussurrava algo ininteligível, como uma prece ou um delírio febril. Takumi se sentou com as costas contra a parede de pedra, tentando acalmar a respiração. O som da batida ainda ecoava em sua mente. Podiam ter se passado minutos, horas ou apenas segundos. O silêncio era tão denso que parecia pressionar seus ouvidos. Em alguns momentos, Takumi quase podia ouvir os batimentos do próprio coração, misturados com o som abafado da respiração da mulher e da criança. Ninguém se atrevia a falar. A tensão era tamanha que qualquer ruído parecia uma sentença. Takumi mantinha a mão fechada sobre o cabo de sua lanterna improvisada, tateando o chão ao redor em busca de alguma saída. A claustrofobia se esgueirava pelas paredes. Um estalo distante. Um gotejar ritmado, incessante. Um arranhão, raspando o concreto. A mulher levantou os olhos, com os lábios entreabertos em um fio de voz. Não disse nada, apenas olhou para Takumi. Um desespero contido em seu olhar. Takumi acompanhou seu olhar, mas não viu nada. Apenas trevas. Eles não vão entrar agora, murmurou ela, quase inaudível. Eles esperam. Esperam o medo apodrecer a gente por dentro.
Takumi sentiu a garganta secar, como se fosse areia. Não havia mais planos, nenhum mapa, nenhuma estratégia. Ali, naquele subterrâneo sufocante, tudo era primitivo. O instinto puro, o pânico latente, a urgência bruta da sobrevivência. E o silêncio. Sempre o silêncio. Do lado de fora, algo caiu com estrondo. Um metal sendo arrastado, talvez, ou uma lixeira tombando, ou, quem sabe, algo bem maior. Depois, um silêncio absoluto tão profundo que só se ouvia o batimento do medo. Apenas o eco que parecia rir, ou zombar deles na escuridão. A menina cochilou no colo da mulher, a exaustão vencendo o medo. O homem ferido adormeceu com um gemido fraco, um alívio ou talvez o início do delírio. Mas Takumi permanecia acordado. Sua mente fervilhava, pensava, analisava. As poucas rotas, as escassas possibilidades que desenhara dias antes com as poucas ferramentas que ainda tinha. O desejo absurdo de continuar, de persistir quando tudo ao redor gritava por desistência. Nenhuma voz familiar guiava seus passos agora. Apenas a intuição afiada e uma persistência brutal que cresciam dentro dele. As palavras da mulher, eles esperam um medo apodrecer a gente por dentro, pareciam ecoar nas paredes úmidas do porão, como se tivessem sido ditas para aquele exato momento. E Takumi entendeu. Sobreviver não era só correr nem matar. Era uma arte sombria de esperar, de sentir o perigo com cada fibra do ser, de aprender a suportar o peso esmagador da noite sem enlouquecer. No silêncio mais profundo, com os olhos abertos na escuridão, ele prometeu a si mesmo. Se visse a luz do dia mais uma vez, encontraria um lugar novo, um refúgio de verdade, mesmo que para isso tivesse que atravessar o inferno sozinho. Takumi não conseguia dormir. Cada som da noite parecia amplificado ali, como se as paredes do porão sussurrassem segredos obscuros. Sentia o cheiro da poeira impregnada de umidade e tempo. Ouvia o rangido agudo de uma viga sob pressão, o choro contido e abafado da criança. A mulher, agora em silêncio total, olhava para o vazio com os olhos vítreos e distantes, como se estivesse presa a algum pensamento que ele jamais conseguiria decifrar. Ele se levantou com cuidado, passos quase inaudíveis, e começou a explorar os arredores com a lanterna desligada, usando apenas a escuridão quase absoluta para guiá-lo. Não havia do que caixas antigas empoeiradas, alguns móveis quebrados, amontoados de ferragens enferrujadas, mas havia algo ali, uma anomalia. Um quadro antigo na parede, torto, quase escondido por trás de teias de aranha. Uma estante semi-encaixada em alvenaria, deslocada, que parecia não pertencer. Quando tentou movê-la com cautela, sentiu uma brisa fraca e cria soprando por trás. Havia uma passagem, disfarçada, pequena, estreita, talvez um alçapão para encanamento ou algum tipo de antigo compartimento de fuga. Não ousou mexer mais, não ainda. A descoberta, em vez de alívio puro, trouxe uma nova e pesada camada de dilema. Saber que havia outro caminho era como encontrar oxigênio num ambiente selado, mas a quem ele confiaria tal segredo? Ainda assim, não contou nada. Não por enquanto. Algo nele hesitava,
não apenas prudência, mas a certeza fria de que a confiança era um luxo perigoso num mundo onde a traição poderia vir de qualquer sombra. Ele se forçou a voltar para onde estavam os outros, o segredo recém-descoberto pesando como um fardo. Naomi o observou com uma desconfiança silenciosa, mas não falou nada. O homem ferido, Kaito, ainda respirava com dificuldade, um som arrastado, quase um gemido constante. A criança, Hana, dormia profundamente, o rosto infantil e angelical enterrado no colo de Naomi, alheia ao terror. Takumi recostou-se novamente contra a parede de pedra fria e úmida. Fechou os olhos, mas o sono era um luxo inalcançável. Sua mente não parava, já traçando planos. Pensava no que faria ao amanhecer, se houvesse amanhecer. Takumi despertou abruptamente com um estalo seco e metálico vindo do alto da escadaria. Um som diferente, mais próximo, inconfundível. Não era o arranhar monótono ou o baque surdo da noite anterior. Era algo mais rápido, incisivo, como ossos estalando ou garras longas raspando com força contra metal. Ele abriu os olhos e a escuridão antes protetora ainda o envolvia, mas seu corpo inteiro estava em alerta máximo. Havia movimento, silhuetas grotescas na escada. Alguém ou alguma coisa estava descendo, rápido. Takumi tateou freneticamente no escuro, sua mão alcançando a de Naomi, e sussurrou um aviso urgente e rouco. Ela despertou Hana com cuidado. A menina murmurou um resgunzo sonolento, mas obedeceu. Kaito, o homem ferido, ainda respirava com dificuldade, um som arrastado, quase um gemido constante. Eles não tinham mais tempo, nem um segundo a perder. Ele correu até a estante encostada na parede. Não teve tempo de explicar, apenas empurrou com força. A madeira cedeu alguns centímetros. Naomi o olhou, surpresa. Atrás da estante, um estreito corredor se revelava, escuro, poeirento e antigo. A fuga silenciosa pelo túnel improvisado começou. A tensão era uma corda esticada a ponto de romper a cada passo abafado sobre o chão de pedra úmido. O espaço era apertado, mal permitiam que passassem, o ar rarefeito e viciado com um cheiro denso de mofo, terra e velhos segredos. Takumi guiava o grupo à frente, a lanterna em luz mínima, apenas o suficiente para ver os contornos disformes do caminho. Naomi carregava Hana nos braços, a menina encolhida contra o peito, um peso leve e precioso. Kaito vinha por último, arrastando a perna dolorida, cada respiração um esforço audível, mas com uma determinação feroz, esculpida em seu rosto. Ruídos ecoam atrás deles, um sussurro metálico, distante, mas insistente. Algo se move no porão, talvez na escada. Eles não têm tempo, avançam depressa. O corredor se divide, Takumi escolhe o caminho da direita. Sobe uma escada de ferro corroída. Uma grade emperrada impede a passagem. Ele força, a mulher o ajuda. O homem, já ofegante, tenta acompanhar, mas tropeça e cai. Takumi quer descer para ajudá-lo, mas a mulher segura seu braço. Ele não vai conseguir, sussurrou Naomi, a voz embargada pela dor e pela realidade brutal que os atingia. Lá embaixo, Kaito se erguia com dificuldade sobre o joelho bom, os olhos fixos nos deles, uma determinação estoica e resignada. O suor e a febre escorriam pelo rosto pálido e cansado. Vão! Agora! Murmurou, sua voz falhando, mas com uma firmeza surpreendente. Os sons das criaturas estavam assustadoramente próximos, passos rápidos e pesados já invadindo o porão.
Kaito, com um último esforço sobre-humano, arrastou uma pesada estante de ferro e a derrubou na passagem estreita, criando uma barreira intransponível. O estrondo ensurdecedor ecoou por todo o túnel, selando seu destino. Foi um sacrifício brutal, uma armadilha improvisada, um gesto final e desesperado de coragem, oferecendo a própria vida como a última e única chance para que os outros pudessem ter uma mínima chance de fugir. Nem todo herói usa capa, meu caro. Alguns simplesmente se oferecem como a distração essencial, silenciosamente, sem pedir uma medalha ou um post no Instagram. É a essência da coragem, dar tudo para que os outros possam ter mais 5 minutos de vida e talvez, quem sabe, um final ligeiramente menos humilhante. Takumi puxa a menina. A mulher vira o rosto, lágrimas contidas. A grade finalmente se abre. Eles saem. A luz fraca do amanhecer pinta o céu de vermelho. O sol se ergue, majestoso. E você pensa, que lindo, uma nova chance. Bobagem. É só a deixa para continuar. Mais um dia para respirar o ar empoeirado, para evitar a próxima ameaça, para carregar o peso dos que ficaram para trás. A natureza não se importa com seus dramas. Ela só exige que você continue, até não poder mais. No alto da colina escarpada, com os pulmões ainda ardendo da subida e o coração batendo pesado no peito, o trio observava a cidade. Atrás deles, o túnel selado era um túmulo silencioso, mas Takumi sabia. O preço fora pago e era irrevogável. Ainda ofegantes, as pernas bambas de cansaço e adrenalina, caminharam até um casarão abandonado, quase engolido pela vegetação selvagem. Naomi, uma idosa que se tornara guardiã de Hana após a perda dos pais da menina, se virou, os olhos inchados e vermelhos pela vigília e pelo luto recente, examinando Hana de cima a baixo, antes de abraçá-la com uma firmeza desesperada, como se a garota pudesse se desintegrar a qualquer momento. Takumi se afastou um pouco, encontrando um mirante improvisado entre duas estruturas colapsadas. Dali, podia ver o horizonte em chamas, tingido de rosa e dourado. Os primeiros raios de sol queimando a névoa matinal sobre as ruínas. Era o nascer do sol mais silencioso da sua vida. Uma beleza cruel. O silêncio agora era diferente. Não era o peso do medo, mas a ausência ensurdecedora dele. Um intervalo raro de paz, quase frágil demais para ser real. Mas Takumi sabia que seria curto. A cidade abaixo, estendendo-se em escombros e sombras, ainda escondia segredos e perigos que ele mal começava a compreender. Naomi se aproximou dele, o olhar perdido na paisagem desolada. Ela tinha os cabelos presos em um coque apressado e as mãos calejadas contavam uma história de luta e resiliência que Takumi ainda não conhecia. Hana, miúda e silenciosa, os olhos grandes demais para a idade, segurava um urso de pano encardido contra o peito, o único pedaço intacto do mundo que havia se desfeito. Ele era meu irmão, disse Naomi, a voz trêmula que quase se perdeu no vento, referindo-se a Kaito. Nunca quisemos sair do porão, mas depois que começaram a surgir os caçadores, sabíamos que seria questão de tempo até nos encontrarem. Takumi apenas assentiu, o nó na garganta apertando. Aquelas palavras ditas com a gravidade de uma oração silenciosa
eram a única homenagem possível àquele sacrifício. Depois de alguns segundos de silêncio pesado e respeito mútuo, ele falou, a voz mais profunda do que o habitual, a primeira vez que se abria de verdade para ela, sem o peso da urgência. Ele fez algo que poucos teriam a coragem de fazer. Um ato grandioso. Naomi respirou fundo, o peito subindo e descendo irregularmente, uma dor contida em cada movimento. Kaito sempre disse que, se não pudéssemos vencer, pelo menos poderíamos proteger quem ainda tivesse chance. Ele acreditava nisso até o fim, com cada fibra do seu ser. Ele a olhou e Takumi viu uma nova camada de respeito e compreensão naqueles olhos antes tão desconfiados, como se apenas agora percebesse a força implacável por trás da aparente fragilidade daquela mulher. Você tem ideia de para onde ir agora? Ela negou com a cabeça. Só sei que não dá para voltar. Hana viu coisas demais e eu perdi tudo que ainda fazia sentido. Então a gente vai seguir, até encontrar algo que faça sentido de novo. O sacrifício do homem agora estava tatuado na memória dos dois. Naomi observava a estrada que se desenrolava à frente. Os olhos fixos, como se cada fissura no asfalto fosse uma lembrança de um caminho percorrido há muito tempo ou um presságio do que viria. Takumi apertou o volante rachado, sentindo o atrito em suas palmas. O motor rangia, mas avançava. Vamos descobrir o que sobrou do mundo, disse ele, a voz baixa, mais para selar um pacto consigo mesmo do que para ser ouvido pelos outros no carro. E com um suspiro que parecia carregar o peso do mundo, ele acelerou o veículo. O SUV, um farol de determinação em meio à desolação, embrenhou-se nas ruas cobertas de detritos, levando-os para a certeza de que o próximo passo seria inevitavelmente mais escuro e mais fundo no coração do que restava do mundo. E assim, meus caros, a morte só adiou o convite. Takumi e seus novos fardos estão na estrada direto para o fim. Se você quer ver o show de horrores continuar, não se preocupe, ele vai. E para não perder nenhum momento da nossa descida, inscreva-se. A desgraça adora uma plateia.